Bom dia e bem-vindo a mais um Pajuçara 360 graus. Você sabia que de cada 100 empresas familiares, apenas 60, isso mesmo, 60, sobrevivem à segunda geração? Qual é a melhor maneira de administrar esses conflitos internos ou criar um plano de sucessão que não coloque em risco o futuro da empresa nem a relação entre os sócios? Para falar sobre esse tema, trouxemos ao estúdio de hoje o advogado Jairo Melo, especialista em assessoria jurídica empresarial, que estará participando de um evento em Alagoas sobre esse tema. Bom dia, Jairo, e obrigado aqui pela presença no Pajuçara 360 graus. Bom dia, Rodrigo. Eu que agradeço a você, aos telespectadores da TV Pajuçara, por essa oportunidade de compartilhar alguns conhecimentos aqui nessa conversa que vamos ter a respeito de um assunto que é de tamanho interesse para empresas, não só empresas de grande porte, mas empresas de médio e de pequeno porte. Eu queria começar, a gente começou aqui falando exatamente isso, de que de cada 100 empresas, apenas 60 vão para a segunda geração, 40 ficam no meio do caminho. Essa relação família-negócios sempre foi complicada, continua sendo complicada. Qual é o principal erro que as empresas cometem e que terminam se extinguindo aí ou não conseguindo passar aí no futuro quando tem negócios e família misturados? Na realidade, esse erro, ele sempre foi cometido, provavelmente continuará sendo cometido, mas existem diversos instrumentos que são colocados à disposição das empresas, não só empresas familiares, mas grupos empresariais, isso se aplica a quaisquer empresas, para prevenir eventuais litígios, conflitos que ocorrem no dia a dia. Na realidade, as empresas são formadas por seres humanos, por pessoas com seus sonhos, seus desejos, suas ambições e, consequentemente, com os conflitos que são comuns, não só dentro das empresas, mas dentro das famílias. E quando você tem empresas familiares, então você tem uma junção de todos esses fatores. Os problemas que são inerentes mesmo ao conflito familiar, ao dia a dia da convivência familiar, e às vezes esses conflitos da família são levados à empresa, quando a empresa é familiar. Então, administrar essas relações exige conhecimentos da área de administração, na área da psicologia, inclusive, nas relações interpessoais. E existem instrumentos jurídicos também que são colocados à disposição das famílias para prevenir esses conflitos. Então, quanto mais cedo sejam adotadas providências nesse sentido, mais tranquilo é o convívio, possibilitando, inclusive, que a empresa possa ter uma segunda, uma terceira, uma quarta geração. Agora, Jair, é muito comum, muitas vezes, que num negócio familiar, existe aquela forçação de barra para que o herdeiro se torne um líder executivo e, muitas vezes, a palavra é essa, ele não tem realmente preparação ou formação para isso. Isso fica claro para as empresas, fica claro para quem trabalha nelas, cria um clima hostil interno, corporativo, os negócios vão mal. Você acha que é possível realmente se preparar um sucessor do ponto de vista executivo, uma liderança? Ou é melhor realmente transformar e chegar num estágio, colocar essa liderança de um ponto de vista de uma gestão profissional e deixar o sócio educado como sócio? Na realidade, não existe uma fórmula perfeita e acabada que você possa aplicar para qualquer empresa ou para todas as empresas, uma fórmula idêntica. Porque você vai estar lidando com pessoas, volto a dizer, com famílias diferentes, com características e culturas familiares e culturas empresariais distintas. Então é possível, efetivamente é possível se preparar um sucessor, se preparar um herdeiro. Logicamente isso não é feito da noite para o dia. Empresas que estão aí em terceira, quarta, quinta geração tem técnicas específicas para isso, que preparam sucessores. Mas nem sempre isso é possível. Como a gente diz, às vezes o talento que um Pelé ou um Ayrton Senna tem não significa necessariamente que vai passar para os seus sucessores. Então, você conseguir identificar na empresa aqueles profissionais que tenham efetivamente condição de dar continuidade a um projeto empresarial, isso envolve uma série de fatores que eles podem ser apurados através de instrumentos específicos que são colocados à disposição daqueles que gerem empresas, sejam familiares ou não familiares. Claro, agora acontece também, às vezes muito claramente dentro das empresas, que se fala-se muito no discurso da meritocracia, do valor, do resultado.
Mas, diferentemente das empresas de capital aberto, onde o resultado termina sendo a principal força, as empresas familiares muitas vezes têm atravessando outros interesses ali por dentro. Não há uma certa contradição em se falar em meritocracia, em valor, ainda dentro de uma empresa familiar, por uma que muitas vezes mantém uma certa cultura, né, de se valorizar pessoas que estão mais próximas da família? De fato, há que se ter cuidado para não gerar um discurso incongruente, em que você apregoa dentro da empresa que aqueles que se destacarem pela capacidade de administração, pelo desempenho, eles terão oportunidades, e você, na prática, não evidenciar no momento específico, não colocar nos cargos as pessoas que se destacaram no dia a dia da administração, no histórico da administração daquela empresa, e simplesmente colocarem no cargo um familiar pelo fato dele ser um filho, dele ser um neto, dele ser um cunhado. Então, de fato, são cuidados que se deve ter. Essa é uma realidade que perpassa toda essa vida empresarial, e que depende de cada situação, como eu já expliquei há pouco. É possível você identificar dentro de uma empresa familiares que tenham uma possibilidade de terem uma carreira naquela empresa, mas é possível também que aquelas pessoas que sejam colocadas no lugar errado, na hora errada, ele frustrem as expectativas de uma série de pessoas que estão ali trabalhando, suando a camisa, acreditando na oportunidade que um dia terão por estarem no dia a dia dentro daquelas empresas que compõem Na prática, no dia a dia, na sua experiência, as famílias donas de empresas são muito resistentes a confiarem numa gestão executiva externa, ou isso está mudando? Não, isso de fato está mudando. Esse impacto que existe dentro do dia a dia da administração das empresas, a gente verifica que a realidade, inclusive, ela vem mudando dentro da nossa legislação. O exemplo típico é na legislação brasileira, em que a gente tem basicamente dois tipos societários que são marcadamente preponderantes na administração das empresas, que são as sociedades limitadas e as sociedades anônimas. Sociedades anônimas são sociedades mais amplas, de grandes somas de capital, em tese, em que a figura dos integrantes, dos acionistas, ela não é o que tem maior relevância. O que dá maior relevância nas sociedades anônimas é o capital que está investido. Então, a própria legislação, são quase 300 artigos que tratam sobre sociedades anônimas, ela prevê a criação de assembleias de acionistas, de conselho de administração, de conselho fiscal, eleição de uma diretoria executiva, uma diretoria profissionalizada, diferentemente das sociedades limitadas, que tem uma característica mais, como a gente chama no direito, intuito personae, onde prevalece é um termo latino também, affectio societatis, que é a afeição que necessariamente deve existir entre os sócios. Então, muitas vezes, essas sociedades limitadas que foram criadas como sociedades de pequeno porte, onde 2 ou 3 sócios se juntaram pela afeição que havia, essas sociedades hoje se tornaram muito mais complexas. São sociedades que cresceram, mesmo elas seguindo o modelo de sociedades limitadas, mas elas são sociedades que envolvem grandes somas de capital. O que é que a gente percebeu? A partir de 2003, com o novo Código Civil, essas sociedades limitadas que eram disciplinadas por uma legislação ainda de 2 séculos atrás, ela teve elevada a sua importância, que foi inserida no novo Código Civil. Foi dedicado, inclusive, no novo Código Civil, um livro exclusivo para tratar de direito de empresa. São 230 artigos tratando basicamente das sociedades e preponderantemente das sociedades limitadas. O que eu quero dizer é que essas sociedades limitadas, que antes eram sociedades geridas pelos próprios sócios, elas cresceram de tamanho, cresceram de importância, cresceram em relação à soma de capital, e há uma necessidade hoje de profissionalizar também essas sociedades limitadas. Jair, a gente vai continuar falando sobre isso já, mas vamos fazer uma pequena pausa e voltamos daqui a pouco para continuar falando sobre sucessão em empresas familiares com o advogado Jairo Melo. É só um instante. Estamos de volta ao Pajuçara 360 graus de hoje, que fala sobre como resolver conflitos na gestão de empresas familiares com o advogado Jairo Melo, especializado em assessoria jurídica empresarial, que vai participar de um evento sobre esse tema aqui em Maceió.
Jairo, você falava sobre essa questão das sociedades limitadas que vão crescendo e começa a ficar muito complexo a gestão delas. No Brasil, diferentemente de outros países, né, a questão da sociedade limitada ainda é muito forte, né, e principalmente das empresas familiares. Aqui em Alagoas, particularmente, isso por uma questão de tradição, ainda parece maior. Você vê alguma diferença na cultura familiar, do jeito de ser do alagoano, do jeito de ser nas famílias, que difere um pouco a nossa cultura empresarial da cultura de outros estados? De fato ocorre. Eu diria que quanto menor a atividade econômica exercida numa determinada região, maior uma tendência de que as sociedades elas sejam sociedades menores, mais restritas, com um menor número de sócios, até porque não se justifica você ter um grande grupo empresarial num ambiente econômico que não é propício a grandes negócios. Então é típico mesmo, a gente observa uma cultura empresarial predominantemente familiar, tipicamente moldada por sociedades limitadas, em que há essa gestão compartilhada entre membros de uma mesma família. Agora você nota que existe um jeito, alguma cultura, as pessoas falam assim, cada país tem uma cultura empresarial, cada estado também. Obviamente Alagoas, quer dizer, como formação de vários estados do Nordeste, foi formada por pequenas famílias, né? A cultura da casa grande e da senzala, do engenho, do patriarcal é muito forte. Você acha que essa tradição continua influenciando, de certa forma, a gestão de algumas empresas, ou o jeito, né, quer dizer, aquela mão patriarcal do fundador continua meio que determinando, bloqueando a chegada, né, de um processo mais profissional? Continua. Nós encontramos, de fato, algumas dificuldades de modificação desse quadro. Mas é um quadro irreversível, né? Isso ocorreu em todos os grandes países onde o desenvolvimento já iniciou há algum tempo, então é irreversível. A gente verifica, especialmente no Nordeste, uma tendência da modificação necessária desse quadro, de forma a trazer para dentro da empresa essa profissionalização. E é interessante que, invariavelmente, nós encontramos nos grupos familiares essa necessidade de profissionalização das empresas, mas um apego ainda a uma cultura criada em que a família é a gestora e a ocupante dos cargos de mando dentro da empresa. Mas, até, volto a dizer, pela própria... Você falou que em alguns momentos desses é necessário até realmente um apoio psicológico, né? Muitas vezes tem fulano que participou, que enterrou meu pai, que me acompanhou tal, e não vai sair daqui, etc. Como é que essa chegada, né, a preparação para se romper com essa cultura tão arraigada, né? Às vezes a gente percebe, e quando nós nos deparamos com algumas famílias, sentimos a necessidade dos integrantes de profissionalizar a empresa, até para criar um diferencial competitivo no mercado, mas encontramos também essas restrições. Eu diria o seguinte, que às vezes o trabalho jurídico ele vem posterior a um trabalho de preparação inicial da família para uma mudança. E mudanças não são fáceis de ocorrerem, mas essa conscientização, essa cultura de mudança está sendo levado para as empresas, até como eu disse, como uma forma de sobrevivência, porque você não pode pensar numa segunda, numa terceira geração para a empresa se você não cria instrumentos de mudança. E empresa é mudança. Empresa a gente não pode encarar como um organismo estático, como algo que é imutável. Na realidade, a empresa é formada por pessoas, significam mudança, significa transitoriedade, significa impermanência. Então, na realidade, nós levamos esses conceitos para dentro da empresa para mostrar que todos nós que estamos ali integrando a empresa, não só como consultores, como assessores, mas aqueles que estão dentro da empresa, que eles passarão. Então, dentro de um processo como esse, você tem que criar essa cultura de mudança, essa cultura de transformação, para fazer com que aquelas pessoas se movimentem e criem, através de instrumentos que são colocados à disposição, implementem esses mecanismos de transformação e de mudança como forma de crescimento, porque não há crescimento sem transformação e sem mudança. Isso é possível. Claro, é muito comum aqui em Alagoas a gente ver aquela velha história, né, do fundador da empresa que criou um império, né, que por sua vez teve os seus filhos que administraram, que por vez vão surgir dos netos, os bisnetos e uma nova geração sem nenhum comprometimento com a empresa, né, com
né, tentativa de se manter num patamar de nobreza e padrão de vida altíssimo, produzindo muito pouco, querendo seu quinhão no patrimônio. Como é que a empresa pode fazer para criar regras claras e proteger, dizer, olha, quer dizer, para entrar aqui ou agora para participar disso aqui, cada um vai... tem formas e mecanismos. Como é que se faz isso? Isso pode ser feito e tem que ser feito, porque a empresa não aguenta. Ela pode até aguentar durante um determinado momento, mas como a família, nós fazemos algumas analogias, que a família é como uma árvore. E a árvore cresce, dá frutos, os ramos espalham e às vezes a árvore fica muito pesada e ela pode cair. Então nós comparamos às vezes empresas familiares como uma árvore, em que ela cresce, fica frondosa, mas se você não cuidar e não souber no momento preciso fazer a poda, então aquela árvore pode cair, pode comprometer todo o patrimônio familiar. Então você também não pode encarar, não é saudável encarar a empresa como uma fonte inesgotável de recursos para manter toda uma família. Você pode criar, existem inúmeras formas de se criarem outras empresas, inclusive se for uma cultura também criada dentro daquele negócio. E não esperar unicamente que aquela empresa vá ser a geradora de renda para toda aquela família. Mesmo porque a gente tem em segunda, terceira gerações pessoas que vão para áreas completamente diferentes. Vão para a medicina, vão para a psicologia, vão para a engenharia. E às vezes aquela atividade em que aquela família ao redor se formou, ela não é uma atividade inerente àquelas profissões que a segunda geração optou. Então, no momento preciso, você não pode chamar um médico, um psicólogo, um engenheiro para integrar uma empresa que às vezes é uma empresa num ramo completamente diferente daquelas respectivas profissões. Então, nesse momento preciso, e você não pode demorar muito isso, porque às vezes você compromete, traz pessoas que autonomamente elas teriam um desempenho significativo, independentes em relação à empresa, vocês inviabilizam aquela vida profissional, a família inviabiliza aquela vida profissional e inviabiliza a empresa também, por trazerem à administração da empresa pessoas que não foram preparadas para aquela atividade exercida. Ou seja, no final das contas, mata tanto a empresa como mata a carreira de alguém que podia se desenvolver em outra área, né, se permitido. Justamente. Né, Jairo, a gente vai fazer aqui mais uma pequena pausa, mas voltamos daqui a pouco para continuar falando sobre a resolução de conflitos e gestão em empresas familiares com o advogado Jairo Melo. Não sai daí. Estamos de volta ao Pajuçara 360 graus de hoje, que fala sobre administrar os conflitos e fazer a gestão de empresas familiares com o advogado Jairo Melo, especializado em assessoria jurídica. Jairo, a gente falava aqui há pouco de preparar a família para essa questão da gestão profissional, do problema de se tentar forçar a barra. Mas eu queria uma questão prática que aflige muitas pessoas aí. Muita gente tem um negócio, tem 2 filhos, um filho, o negócio vai muito bem, obrigado, está enxergando que vai precisar, que quer passar isso para uma segunda geração, né? Não enxerga no filho uma vocação, fica querendo atrair, né? O filho fica totalmente frustrado, o herdeiro também se frustra. Eu queria que você, quando lidar com uma situação dessa, mesmo que não tenha uma fórmula pronta, pela sua experiência, qual é a melhor forma de se resolver essa sucessão? Principalmente quando o suposto sucessor não quer ou não demonstra muito interesse pela área. Tem situações em que efetivamente não há como haver uma sucessão. Se o fundador da empresa ele desenvolveu um negócio e existe uma segunda geração que não tem interesse em continuar, e dependendo do porte da empresa, ele pode profissionalizar, logicamente, essa empresa, mas dependendo da estrutura, porque aí nós estamos falando, pode ser de uma pequena loja no centro da cidade, num bairro de periferia, pode ser um supermercado, pode ser uma rede de supermercados. Então, as possibilidades são infinitas quando você fala em empresa e sucessão empresarial. Em situações como essa, em que não há uma perspectiva de sucessão, às vezes a questão se torna menos jurídica e passa a ser mais uma análise financeira, para que o fundador verifique, o administrador, o gestor da empresa, verifique se é o caso dele profissionalizar a empresa, eleger executivos, para que aqueles executivos continuem gerindo aquele patrimônio que foi criado, de forma a gerar recursos para a segunda geração,
ou em determinadas situações, como não havendo a possibilidade da continuidade do negócio, pode ser um caso da venda do negócio. Então aí você já parte para uma outra esfera que você também encontra respaldo dentro da legislação, na legislação brasileira, que dentro não só na legislação que trata das sociedades limitadas, como nas sociedades anônimas, há casos em que você pode fazer uma cisão, você pode fazer a venda do próprio negócio. É isso que eu ia perguntar. Muita gente sabe abrir, fundar um negócio e pouca gente sabe terminar um negócio. Né? Quer dizer, ter a sabedoria para não dar mais, o limite está aqui, né? É hora de parar antes de ir se afundando e se afogando cada vez mais. É verdade. Né? Eu queria... Às vezes isso acontece também com as relações familiares entre os sócios. A família às vezes está se desintegrando claramente em função de um negócio. Como é que se chega para parar, né, estabelecer um limite ou uma regra e dizer, olha, se a gente não dividir isso logo, juridicamente, quais os instrumentos para que não se termine acabando com o negócio e com a família? Tem vários instrumentos. Felizmente a legislação brasileira avançou muito, não só, como eu já mencionei, o Código Civil, que disciplinou as sociedades limitadas e outros tipos societários menores, como a nossa lei de sociedades anônimas, e uma lei que ocasionou mudanças significativas no ordenamento jurídico brasileiro foi a Lei de Recuperação de Empresas, que é uma lei relativamente recente, tem pouco mais de 5 anos, e nós tínhamos uma legislação atrasada, que era a Lei de Falências, que era um decreto, na realidade, de 1945, que disciplinava as situações de crise empresarial. E nós dizíamos até que quando você entrava com um pedido de concordata, que era uma possibilidade de você continuar no negócio numa situação de dificuldade, a concordata era quase que você estivesse entrando num processo de extremoção. Ou seja, a empresa estava numa dificuldade, você buscava o auxílio do Poder Judiciário através de instrumentos que a legislação previa, mas normalmente aquele processo era irreversível, transformava a concordata num processo falimentar. E hoje não, hoje nós temos a Lei de Recuperação de Empresas, que você tem instrumentos jurídicos próprios para, numa situação temporária e pontual, por uma crise econômica, com uma crise financeira, causada às vezes por situações de administração, podendo ser uma empresa familiar ou não, em que você cria instrumentos jurídicos para que aquela empresa possa encerrar as atividades, quando é o caso de um pedido de autofalência, como aquela empresa possa entrar num período de recuperação judicial transitório, cumprir as suas obrigações com os credores e, ao final, optar ou pelo encerramento das atividades ou pela continuidade do negócio. Mas, efetivamente, há situações irreversíveis, onde a família se depara com uma situação ou concorrencial ou por circunstâncias alheias propriamente à administração da empresa. Isso é típico ocorrer em pequenos negócios, que às vezes vêm redes varejistas e tomam o mercado e aqueles pequenos negócios se tornam inviáveis, mas até o momento preciso de se fechar aquele negócio, de se encerrar, ele tem que ser tomada essa decisão. E isso é possível e deve ser feito. Insistir naquela empresa que está insolvente, aumentando o comprometimento financeiro da empresa com credores, com fornecedores, com trabalhadores, essa é a pior opção. Então, da mesma forma como você pode procurar, nós podemos procurar um médico preventivamente para fazer exames periódicos, podemos procurar um médico já numa situação de uma doença instalada, aquelas situações em que você já está num grau avançado de doença, em que isso se torna irreversível e você vai tratar aquele paciente para ele dar uma sobrevida. Jairo, a gente falou no bloco passado, e eu queria voltar um pouco nisso, sobre a cultura aqui em Alagoas, e a gente sabe que o empreendedorismo aqui nunca foi, vamos supor, muito forte. Isso aí vem, não é só aqui em todo o Nordeste, a tradição de mão de obra escrava, muita gente querendo mandar, pouca gente querendo arregaçar as mangas para suar a camisa e, de fato, trabalhar nas empresas. Na sucessão de geração de novos líderes, você tem tido alguma esperança de que isso está mudando? Que a sociedade alagoana, como você é advogado, eu sei disso, mas assim, o bacharelismo ainda impera, e um empresariado ainda... as pessoas não são atraídas, ainda tem pais de classe média que se envergonham muitas vezes de ver o filho trabalhando num comércio, querendo que o filho arrume um cargo público, ou isso. Você acha que essa cultura está mudando, que as novas gerações têm um perfil
nós temos esperança aqui numa mudança de uma cultura de empreendedorismo maior? Tem, e é surpreendente o que nós nos deparamos aqui, não só aqui em Maceió, na capital, mas nas cidades do interior, uma cidade como Arapiraca, é surpreendente a capacidade empreendedora que nós avaliamos e verificamos em loco em algumas empresas, e empresas em que a gente verifica claramente que prepondera muito mais a transpiração e menos a inspiração. Ou seja, são pessoas que se dedicaram há anos ao trabalho efetivamente, à criatividade, ao arregaçar as mangas, e criaram empresas e patrimônios significativos. Há também uma geração em formação que estão investindo em educação, que já estão fazendo preparação em faculdades de ponta, que estão retornando ao Estado e se integrando às empresas familiares, às empresas das suas próprias famílias. Então a gente observa num cenário de dificuldades, né, que nosso Estado, né, nós sabemos que nós passamos por dificuldades de natureza econômica significativa, mas tem alguns sinais de mudanças acontecendo. São mudanças, logicamente, não são mudanças tão rápidas como a gente gostaria e nem tão lentas como às vezes parece, mas há efetivamente essa mudança. Nós estamos cercados, na realidade, por estados que têm uma característica de desenvolvimento significativamente maior do que Alagoas, como Pernambuco, que foi bastante privilegiado nos últimos anos, a Bahia, Sergipe, que se destaca também em alguns pontos. Então nós estamos cercados e nos parece, até pela convivência com esse dia a dia empresarial, que é uma viagem irreversível, ou seja, essa cultura de mudança tem que acontecer, mas ainda tem algumas iniciativas que poderiam ser, de fato, podem ser implementadas por empresários para darem essa característica de profissionalismo que é necessário para fazer o diferencial competitivo nas empresas. Jairo, infelizmente aqui o nosso tempo está esgotando, mas quem quiser saber mais sobre esses temas, vai haver um evento agora no dia 18 sobre sucessão familiar, não é isso? Isso mesmo. Como é que as pessoas podem participar? Esse evento está sendo promovido pela Ópera Eventos e vai tratar sobre planejamento e sucessão empresarial familiar. Ele ocorrerá no dia 18 de abril no Hotel Radisson, no horário da manhã. E quem quiser maiores informações pode procurar a Ópera Eventos. Ok, então, Jairo, muito obrigado. Gostaria de agradecer a sua presença aqui no estúdio, além, é claro, de agradecer a presença de todos vocês, telespectadores da TV Pajuçara. Desejamos a todos aí um ótimo domingo de Páscoa e até o próximo, às 11h30 da manhã, em mais um Pajuçara 360 Graus. Até lá!